acabado de chegar no primeiro dia daquela viagem dos sonhos planejada com 6 meses de antecedência e constatar que o principal atrativo é uma rua ou avenida cheia de lojas ou restaurantes iguais aos de qualquer cidade grande do mundo? Olhar ao redor e não encontrar nenhuma identidade própria naquele território? Ou terminar uma semana de viagem com a sensação de que não teve uma interação ou uma conversa mais profunda com nenhum morador de cidade que visitou? Bom, que tal, para variar, uma viagem que o roteiro, todas as experiências, todas as pessoas com quem você tiver contato, do dono do restaurante ao comandante do barco que vai te levar para um passeio, sejam moradores do lugar? Que tal um programa em que a participação dos locais, do desenvolvimento da ideia ao atendimento do visitante transborde em todos os diálogos, nos cheiros e nos sabores que você vai provar? E que tal ter certeza de que você estará pagando um preço justo por tudo isso? Esta sensação, meu amigo, minha amiga, você consegue ao fazer turismo de base comunitária. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, aqui no Capital Natural, com a Andréa Rabinovici, professora do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp e pesquisadora na área de conflitos socioambientais, turismo e comunidades locais. E o Éderon Marques, sócio-diretor da Araribá Turismo e Cultura, empresa especializada em turismo de base comunitária, expedições científicas e viagens culturais e de estudos. Que delícia, né? A gente está fazendo o programa aqui num período ainda de férias e turismo está em alta, espero. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Olha, eu começo o programa dizendo assim, turismo de massa a gente conhece, bora para Salvador no Carnaval, para o Rio de Janeiro, vamos para Gramado quando estiver no inverno, no Natal, vamos para Disney quando a gente estiver nadando em dinheiro. Turismo de massa a gente sabe. O turismo de aventura, né, você também cada vez vem crescendo mais no país, a gente consegue entender isso também. Agora, o turismo de base comunitária, eu queria entender. O que é o turismo de base comunitária? Começar por você, André. Bom, obrigada pelo convite. O turismo de base comunitária tem quem trate como segmento do turismo ou como uma filosofia, uma diretriz, um conjunto de princípios onde a comunidade é a protagonista, a comunidade do local a ser visitado é a protagonista. Na verdade, você está visitando uma comunidade mais do que um lugar e vendo tudo o que ela faz, como ela vive, o que ela produz. E é fundamental que nessa proposta ela seja, além de anfitriã, a protagonista no sentido de desenvolver um roteiro, desenvolver as atividades e receber por isso, né? Então, o retorno geralmente é direto para a comunidade. Claro, existem possibilidades de mediadores, mediadoras, agências, etc., que vão trabalhar em conjunto, mas a principal característica, tem várias, né? Mas a principal é que a comunidade seja a principal protagonista e responsável pelas definições daquilo que vai acontecer, como vai receber, quem vai receber, quando, o que vai mostrar, o que vai esconder. Essas questões todas que são interessantes, né? Visto como um segmento de mercado, ele tem uma característica diferente. Tem que seguir os princípios também, mas acaba sendo assim, está cansado de um tipo de turismo, então vá para esse. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e acho que a gente vai conversar sobre isso. Ah, sem dúvida. Porque é interessante essa distinção entre o que está dentro dos princípios e aquilo que é mais um segmento, mais uma alternativa que se inventou para que quem está cansado de uma coisa vá para outra, como nessa tua introdução interessante que você fez, né? Então é bom a gente olhar para isso com bastante cuidado nessa conversa, que acho que faz uma diferença. Vamos explicar tudo. Éder, não quer acrescentar? Bom, por um lado também tem a qualificação do turismo de massa por uma quantidade também avassaladora de pessoas e de interesses, e o turismo comunitário sendo algo mais específico, né, associado até para um grupo menor mesmo, para poucos, porque a capacidade dessa receptividade é dada pela essa comunidade. Né? Em geral, ele está próximo também dos tipos de turismo que você citou, mesmo de aventura, do ecoturismo, porque essas comunidades, muitas vezes, elas estão localizadas em áreas né, de muito interesse ambiental, de atrativos naturais bastante procurados já.
Então, a gente também tem um desenvolvimento histórico da atividade do turismo de base comunitária, turismo de base local, né? Também com esse cuidado do respeito, principalmente, ao próprio território. Eu né? preciso muito entender com vocês, eu acho que isso, para esclarecer direitinho, com exemplos. Por exemplo, a gente pode chamar de turismo de base comunitário que acontece em Paranapiacaba? Porque você já pega um lugar histórico, aí pega os moradores passam a abrir suas casas para oferecer a comida e também ajudam na parte cultural, porque promovem algumas coisas, fica lá. Paranapiacaba é um exemplo. Você vai para a Serra da Canastra, a cidade mais próxima ali da entrada do Parque da Serra da Canastra, é São Roque de Minas. Começa a ter um boom de pessoas para lá. Então, você tem uma profissionalização ali das pessoas locais, que vão abrindo seus negócios, que vão aprendendo a ter uma pousada para receber as pessoas, né? Mas também vem gente de fora para utilizar. Então, qual que é o limiar, né? Porque quando você fala de base comunitária, eu fico me preocupando se de repente é só aquele lugar muito fechado, você vai numa comunidade indígena, ou eu estou falando por exemplo, o tipo de turismo que gera muitas discussões, que é o turismo feito em comunidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, que você vai para ter contato com uma vida bem mais difícil, digamos, dentro dessas comunidades. Então, eu queria esmiuçar o que é exatamente, como é que a gente entende isso, a partir de que momento a gente está falando que aquilo é um turismo de base comunitária e quais são os limites? Eu acho que aí pode ser o Édron de vez. Bom, vamos lá. O turismo de base comunitária, eu comecei com uma relação parecendo mais rural, mais natural, né? Mas ele é desenvolvido em vários lugares, e aqui em São Paulo também. Né? Não precisa, e não só em áreas limítrofes, não só na periferia, né? E às vezes em centros urbanos mais localizados. Então, por quê? Porque pressupõe uma associação, uma organização, né, comunitária. Então, de fato, algum lugar começa a se articular, né, para esse tipo de ação, né, de atividade que já acontece. Né? Nos casos, por exemplo, os bairros tradicionais, como o Bexiga, bairros mais centrais, né, alguns roteiros que você pode começar a constituir dentro de algumas localidades centrais, mas também, se quiser pegar as periferias ou os locais, por exemplo, que estão associados hoje ao turismo de base comunitária, também as produções de alimentos, né? Como você falou, os sabores estão envolvendo hoje a maioria das comunidades, tanto as rurais quanto as dentro da capital aqui, com relação a produtores de orgânicos, por exemplo. Então, ele tem uma diversidade de possibilidades de lugares, não só ambientais, né? Com os atrativos naturais. É interessante ver isso, porque eu nunca imaginei que dentro da cidade de São Paulo poderia ter turismo de base comunitária. Interessante, já comecei a esmiuçar. Acho que é por isso que, quando eu comecei a atender a sua provocação, falar dos princípios, né? Porque quando você tem um monte de pessoas que estão dispostas a fazerem os seus negócios relacionados ao turismo em determinado local, geralmente você pode associar isso, dependendo do que eles estão fazendo, vendendo, a um tipo de turismo qualquer. O ganho é dele, muitas vezes não é distribuído pela comunidade, não é decidido pela comunidade, muitas vezes pode ser uma ideia contrária ao que a comunidade espera. Ela quer silêncio, ela não quer receber pessoas, ela quer ficar na dela, e alguém começa a promover o lugar, o destino. Isso é muito mais ligado ao que se chama de turismo de base local. Então, as pessoas vão fazendo seus negócios, vão se capacitando, se profissionalizando e, independentemente, como empreendedores, vão tocando. Isso pode estar voltado ao ecoturismo, pode estar voltado ao turismo de massa, aquilo que a vocação e a determinação das pessoas que estão fazendo. Então, não necessariamente tem um diálogo comunitário que fortaleça, que, inclusive, uma coisa que é do princípio do turismo de base comunitária, que eu acho uma das mais bonitas, é que as pessoas que não estejam envolvidas diretamente com o turismo, que não tenham aptidão, não queiram trabalhar, se beneficiem também, à medida que apoiem a proposta, que participem, mas que entendam que, ou pela idade, ou por vocação,
não querem trabalhar, mas não fiquem excluídas disso. À margem disso. À margem. Né? Aquilo que vier de benefício vem para a comunidade, não vem para o empreendedor individual, você não vai ter alguém ficando muito rico e outro ficando pobre. Você tem ali uma costura feita entre as pessoas da comunidade, inclusive para barrar a possibilidade de virem pessoas de fora, se for o caso. Podem vir também, mas tem que ter uma decisão ali, porque um dos outros princípios que é fundamental no turismo de base comunitária é a propriedade dos empreendimentos serem da comunidade. Aí eu quero conversar isso com você direitinho, até para entender, porque exemplo é exemplo. Mas a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, porque o Capital Natural vai fazer uma rápida pausa e volta já já. Nossa, é rápido. Voltamos com o Capital Natural, hoje falando de turismo de base comunitária com a Andréa Rabinovici, professora do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp, e o Édero Marques, sócio-diretor da Araribá Turismo e Cultura. A gente terminou o último bloco pincelando aí como é que funciona, mas a gente vai aprofundar, vamos aprofundar. Bom, vamos lá, desenha numa lousa para mim. O que compõe? Tem um exemplo prático, algum lugar que a gente pode ir hoje e tem isso bem estruturado? Vamos falar do Vale do Ribeira, que a gente... Pode ser o Vale do Ribeira, pode ser aqui em São Paulo, no Acolhido Parelheiros. É porque a gente fez recentemente uma atividade em conjunto que foi para mostrar exatamente uma região que tem muito próximo duas experiências e que muitas pessoas acham que é a mesma coisa, até porque a comunidade é parente, e um lugar do lado do outro com experiências distintas, legal. Todas muito interessantes, né? Tá. E, então a gente está falando do Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo, mais próximo de Curitiba, no Paraná, do que aqui da capital, mas estamos a 360 quilômetros daqui, mais ou menos, a região conhecida pela Mata Atlântica e cavernas. Ali você tem uma série de comunidades que se autodeclararam ao longo do tempo e da legislação que foi mudando de quilombolas. Todos têm uma origem, de fato, ou quilombola ou caiçara, alguns indígenas ali na região e... o turismo foi ali se promovendo ao longo do tempo. É região de Intervales também, não é? É região de Intervales também. E o principal, o parque mais visitado, que é o PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, é famoso pelas cavernas, a Mata Atlântica, e por muitos anos a pouquíssima divulgação da sua comunidade. Né? Então era muito voltado a receber, a descobrir novas cavernas, a proteger mesmo o espaço e a todos os conflitos que envolveram a criação do parque, as comunidades ali, mas que ao longo do tempo, com vários empreendedores que não eram da região, a maioria, foram criando pousadas, foram criando uma série de empreendimentos locais e o turismo foi crescendo ali, principalmente o turismo pedagógico educacional, tem vários nomes para isso, que recebe muitas escolas ao longo do ano, cultural, turismo histórico, tem várias possibilidades de chamar aquilo, e o ecoturismo muito mais nos finais de semana e nos feriados também. Isso é misturado, estou colocando isso mais genericamente. E ali, depois de algum tempo, alguns empreendedores locais foram se sobressaindo, a comunidade foi se organizando e hoje em dia a grande empresa que trabalha com guias, monitores ambientais, etc., é de pessoas da região, nascidas ali. Algumas pousadas importantes são de pessoas da região que convivem com pousadas também grandes, importantes de pessoas de fora. E ali é mais um exemplo de turismo, ecoturismo e turismo de base local com esses empreendimentos. A agência local contrata muitos guias, tem um trabalho cuidadoso com eles, mas o lucro, todo o trabalho é feito da empresa, né? Que ela distribui isso contratando, fazendo alguns projetos, etc. E divulgando a região, organizando o turismo ali de alguma forma, né? Então temos esse exemplo. Ao lado, a alguns quilômetros, 30 quilômetros mais ou menos, nós temos uma série de comunidades quilombolas e uma delas se destaca ali por um trabalho com turismo de base comunitária, que é o Quilombo de Ivaporunduva. Tem outros também, e até tem um roteiro que mistura, além do Quilombo André Lopes, que trabalha principalmente com a Caverna do Diabo. E ali já é um exemplo mais
claro de turismo de base comunitária. A comunidade, ao longo dos anos, foi aprendendo a fazer, foi tomando as decisões de onde seria a hospedagem, o alojamento, se teria ou não alojamento. Quer dizer, ao longo dos anos, ela foi se organizando em associações, grupos de pessoas para cuidar do artesanato, para cuidar da cozinha, para cuidar da agricultura que é sustentável, para cuidar do comércio, do plantio de banana e outros. Então, tem ali todas essas pessoas organizadas que vão tomando essas decisões e vão gerindo o turismo. Tiveram muito apoio, muita ajuda de algumas organizações não governamentais, principalmente, que atuaram na região, também trazendo as possibilidades, mas a decisão coube a eles, e cada vez mais, inclusive até de desfazer algumas decisões que foram tomadas, etc., estão sendo dadas a eles. Então, hoje em dia, no começo eles tinham a possibilidade de se visitar, turismo histórico, conhecer a história do lugar, tem toda uma relação ali com o movimento negro e a realidade do que é ser um quilombo, ser um quilombola, em pleno século XXI, todas essas questões são trazidas, são trabalhadas com as pessoas que visitam e tem também a hospedagem, a possibilidade de várias oficinas, vários trabalhos. A comunidade participa, então, quem, de alguma forma, direta ou indiretamente, então você vai ter o senhor que cuida da oficina de ervas medicinais, de plantas, vai ter a colega lá que trabalha mostrando como faz tear, vai ter outro que vai ensinar a fazer a casa de taipa, vão ter as pessoas que vão cozinhar, os que vão cuidar do agendamento da hospedagem, os que vão guiar. Então, de alguma forma, os que vão fornecer produtos para serem consumidos, os que vão fazer o artesanato e vender o artesanato. Então, você tem uma comunidade, uma cadeia, uma rede de pessoas e todos são fundamentais, mesmo aquele que não está na ponta. Porque se ele, de alguma forma, destoar daquilo, tomar uma posição, criar uma outra lógica, aquilo pode se desconfigurar e as pessoas se desinteressarem. Então, são decisões que vão sendo ajustadas, todos são ouvidos, né? E é um trabalho muito participativo, né? Até onde a gente conhece. E que está dando frutos e é muito interessante, é referência para outras comunidades. E aí a gente está falando de uma comunidade de origem quilombola e tem outros no Brasil de origem ribeirinha, de origem indígena, que estão iniciando o trabalho de turismo indígena mais recente por causa da legislação, podemos falar disso depois, mas são essas comunidades que eu acho que servem como exemplo, principalmente para outras comunidades que estão trilhando esses caminhos também. Então, no fim, a gente olha muitas vezes, quando a gente viaja, e sente uma falta de preparo para o atendimento ao turista. Também depende de como você chega, porque o turista também tem que ser educado. Isso é uma coisa que eu vou falar na sequência. Mas antes disso, Éder, eu queria ver com você, porque eu entendo que um trabalho que vocês fizeram na Araribá rendeu, inclusive, livro. Como é que sai de um trabalho comunitário interessante, tem a ver com culinária? Conta um pouquinho para a gente. Então, o estado de São Paulo tem mais de 60 comunidades quilombolas já reconhecidas, não tituladas. De fato, Ivaporunduva, que aqui detém o título da terra, ela é inspiradora para as outras comunidades nesse sentido da própria organização e do processo que eles vêm desenvolvendo e as comunidades do entorno também se entenderam também que poderiam chegar nesse mesmo ponto. Tá. Né? De fato, o Ivaporunduva é uma liderança política nacional. Né? Só que ali do lado você tem outros atrativos que foram sendo, o turismo vai trazendo isso como possibilidade, né? Porque para receber, você precisa fazer um prato de comida, você precisa arrumar a casa, você precisa deixar a coisa em ordem. E como se organizar para isso coletivamente, né? Então, você tem experiências dos quilombos do entorno, que são quilombos vizinhos, são como se fossem da mesma família, né? O quilombo de São Pedro, por exemplo, com uma dança específica que é a dança da mão esquerda. O quilombo de Sapatu com outra dança também e outras características de cultura e de atrativo natural, que é a dança da Nhamaruca ou a Cachoeira do Meu Deus, uma das mais bonitas, segundo a Secretaria do Estado de Turismo. Olha só. Né? Enfim, então eles já têm algo a gerir. Né? Só que eles têm estágios bastante distintos, estavam. Então eu acompanho desde 96 essa região e aí você vai vendo como é que essa relação interna deles foi promovendo o turismo ali e com seus conflitos. A Caverna do Diabo, por exemplo, está dentro do território do Quilombo André Lopes, que é o quilombo do livro de receitas, Quilombo na Cozinha. Agora a gente vai entrar na história do livro de receitas, vá segurando aí a sua vontade para saber um pouquinho mais. Capital Natural faz uma rápida pausa, volto já já.
De volta ao Capital Natural, hoje falando de turismo de base comunitária, com a Andréia Rabinovici, professora do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp, e o Éderon Marques, sócio-diretor da Araribá Turismo e Cultura. E a gente vai falar de sabores agora. Bom, desde 96, acompanhando as comunidades quilombolas, como é que daí vem o sabor e como é que toda essa cultura, o que dá para a gente trazer dessa cultura, acabou virando um livro e que fim leva todo esse conhecimento? Então, bom, primeiro o conhecimento estava lá, está nessas comunidades no país e no exterior. Assim, esse turismo é realmente fascinante. Eu defendo, eu tenho assim essa possibilidade de pensar isso desde 96, porque minha formação é em história e eu comecei exatamente no turismo de orientação pedagógica, educacional na região, né? E ao mesmo tempo, parte da minha formação também foi como história oral, eu queria ouvi-los. Eu queria saber deles, o que eles consideravam mais interessante, mas todas as histórias. Então, você vai acumulando uma quantidade de conhecimento deles que, ao mesmo tempo, você tenta mostrar que aquilo é de um valor incrível, né? E quando, por esse processo, que é um processo de médio prazo mesmo, de você estar presente nas comunidades, eu aproveitava essas viagens das próprias agências especializadas em turismo educacional para me aproximar das pessoas. Porque elas são realmente o grande atrativo. Sim. A cachoeira está lá, mas a figura que me leva até a cachoeira, que a avó nasceu ali, que faz o prato com a mandioca, que faz o prato com o milho, etc. São essas histórias que a gente foi passando. E por que não isso também ser fomentado por projetos? Então, de fato, a partir de um certo momento, que a Araribá foi aberta há mais de 10 anos, é para isso, para a gente trabalhar também para as comunidades. A gente coloca a agência como uma mediadora, né? Para desenvolver com eles, nesse mesmo processo que a Andréia comentou, da gente ouvi-los, o que interessa mostrar e às vezes o que não interessa mostrar. Tá. Especialmente quando eles estão no início do processo, né? Eles sentem que eles têm mais a esconder do que mostrar. Mas, de fato, eles vão entendendo, a palavra do empoderamento aí cai bem, né? Nas comunidades, tanto no geral para as associações, mas também para os grupos específicos de mulheres que começam a se organizar e ter realmente uma gestão de renda, né? Como é o caso do artesanato. E a culinária também, que aí foi um dos projetos que a gente conseguiu encaminhar como um PROAC, né? Da Secretaria de Estado de Cultura, um programa, né? E conseguiu colocar isso em uma forma de um livro. A coisa das mais interessantes é exatamente que, para ouvir essas receitas, a gente convidava essas pessoas desses quilombos que eu citei, que são os quilombos próximos, né? Mas que a gente tinha a possibilidade de trazer idosos, idosas, homens, mulheres, crianças, para a mesma mesa. Olha que né? legal. E isso foi mexendo com situações que a gente já sabe, né? Dentro da gastronomia, homens e mulheres, chefes e não cozinheiros e cozinheiros, mas que, de fato, para eles foi todo um universo que se abriu de por que realmente eles teriam que fazer uma comida mais convencional para um turismo, né? Se aquele arroz pilado, né? Se aquela galinha que eles pegam ali, né? É muito melhor. Então, eles conseguiram se organizar em muitas dessas comunidades para a produção desses serviços turísticos. Tá. Né? Ao ponto de terem constituído, além da pousada, na comunidade de Vaporunduva, cozinhas estruturadas. Olha que legal. Né? O quilombo do André Lopes é um exemplo. Eu acho que deve ser muito transformador quando as pessoas entendem que aquilo que é natural da própria cultura, que é a vida que elas levam, é interessante para outras pessoas. Sim. E que aquilo pode ser passado para frente, aquilo pode ser uma fonte de renda. Quem não se orgulha, né, das suas produções e do seu lugar, e vendo a curiosidade das pessoas, né, vão se empoderando mesmo, né? Porque, claro, o brasileiro já tem um certo complexo de inferioridade. Comunidades que têm, geralmente, menos estudo e vão recebendo pessoas que vêm de universidades, que vêm com curiosidade, etc., a tendência inicial é de retração, de vergonha. Então, era muito comum no começo, acho que eu comecei a ir para essa região específica, mais ou menos na mesma época que o Éderon, né? E as pessoas muitas vezes tratavam a gente como, se tratavam quase como mendigos, o tipo, puxar minha blusa e falar, deixa eu guiar você, por favor. Eu falava, não, você tem que falar, meu nome é tal, eu sou daqui, eu terei um prazer de te mostrar as minhas coisas. A gente ia conversando e trabalhando essas questões ao longo do tempo,
e mostrando que a gente estava ali realmente à disposição para aprender com eles. E isso faz um efeito ao longo do tempo, né, de relaxar de alguma forma e ser quem são. Tinha muito no começo uma questão de agradar, então a culinária. Eu recebia telefonemas de dona de pousada, falava assim, como é que faz estrogonofe? Porque os turistas gostam de estrogonofe. E como é que faz isso, como é que faz aquilo, o que que é isso, o que que é aquilo? Eu falava, você não tem que fazer nada disso. Eu não vou sair da minha casa, dificilmente teu estrogonofe, tua pizza vai ficar melhor do que a que a gente tem em São Paulo. E eu nunca vou comer o que você faz aí na sua casa e que a gente viaja para comer. E se alguém não come, você tem outra opção daí. Você não... Mas foi um trabalho, porque a tendência das pessoas se espelhar e a ter sucesso e nos agradar, porque tem muito isso, são comunidades geralmente muito anfitriãs e que vão buscar aquilo que elas acham que a gente vai gostar. E de fato tem turistas, como você citou isso, que saem de casa e não querem sair. Eles querem comer igual, assistir os programas, voltar para casa como se nada falando, estou lembrando do tivesse café acontecido. continental. Né? Você tem que ter a continental. salsicha com molho, você tem que ter o ovo mexido, você tem que ter Os canais na TV todos, tudo igual, né? Se você quiser ver a novela, se quiser ver... E não pode ser assim, né? Já teve... quando isso ainda não era muito conversado e a gente insistia, batia muito nisso, onde a gente ia para mostrar para as pessoas, eu já cheguei a pedir para tirar as televisões de quartos que tinham televisão. Eu falava, eu não quero essa opção. Nossa, mas eu gastei tanto dinheiro para pôr televisão para os turistas. Eu falava, pois é, o meu grupo não vai assistir televisão. Eu quero que eles se entreguem. E agora tem internet, não precisa contar para ninguém. É claro que pode ter, não sejamos radicais, mas assim, num outro momento onde isso era preciso mostrar para eles de que nós estávamos ali, de alguma forma, também para educar as pessoas que vinham para lá e deixá-las de alguma forma ter esse prazer, essa vivência, uma imersão mesmo naquilo que eles têm para oferecer e que é diferente e às vezes em sutilezas, em detalhes que você percebe que você está fora de casa, né? Eu gostava muito de dizer para as pessoas, falar assim, aqui eles confiam na gente. Então não podemos deixar nada errado, assim. Você pode abrir a geladeira e pegar uma coisa e anotar lá que você pegou. Você pode roubar também, ninguém vai perceber. Mas assim, onde mais você tem alguém que confia dessa forma? Então você não traia essa confiança, né? Porque a gente quer que essa possibilidade exista aqui pra gente, essa vivência, né? Então, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, eu sei que a gente está no finzinho deste programa, mas eu lembro de um momento assim que foi um choque cultural muito grande, voltando à Serra da Canastra. Um colega falou assim, não, mas olha, quando você estiver lá, você vai na casa do Chico, não sei quem, que fica depois da porteira tal, e fala com ele. Eu falei, mas eu vou falar o quê? Não, mas vai lá, ele vai te dar um café, vocês vão tomar um café. Tá bom, fui com a família lá, cheguei, bati na porta. Mas o Chico abriu a porta, lá, amigos, não sei o quê, entra aí. E a gente assim, eu não sabia nem o que falar, o que esperar. E foi uma delícia, porque ele simplesmente abriu a casa, sentou, comemos um queijo, tomamos um café, batemos um papo, falou do gado, do isso, daquilo. E foi uma delícia de convívio, mas altamente inesperado, tanto para ele e para a gente. E aí eu me senti ali, não me senti, né, dentro de uma estrutura de turismo pronta para me receber e me atender e fazer. Foi super gostoso. Foi uma coisa, fugir do caminho indicado, talvez. Né? Um dos propósitos nossos e de algumas outras agências que também têm essa mesma linha de pensamento é promover o encontro entre os comunitários. Que os comunitários viajem também para que eles tenham essa experiência. Sim, olha, eles conheçam a casa do outro, próximas ou não, né? E isso ali na região foi, apesar dos fomentos também de ONGs e mesmo de estruturas governamentais, né? O encontro que a gente conseguiu participar em 2010, que foi o primeiro encontro de turismo comunitário em comunidades quilombolas, e não teve um segundo, né? Mas ali foi um momento que ficou claro isso, né? Que uma das coisas mais importantes também que eu destaco, né, como operador de turismo, é que esse encontro fortalece de fato, né, todo o processo, não necessariamente só quilombola, mas do turismo de base comunitária hoje, por causa da diversidade cultural, daquilo que vai trazer a tolerância até para tempos intolerantes como atuais, mas assim, para as comunidades saberem estar abertas também para essa diversidade e poderem se posicionar e entender que não precisa do estrogonofe, aqui a gente faz assim, mas entender esse processo, né? Porque acolhedores eles são, e muito. Sim, né? sim.
O Capital Natural dessa semana fica por aqui, mas semana que vem nós vamos continuar esse papo sobre turismo de base comunitária. Eu agradeço por hora a presença dos nossos dois convidados, a Andréa Rabinovici, professora do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp, e o Éderon Marques, sócio-diretor da Araribá Turismo e Cultura. E eu peço que você continue conosco, acesse as nossas redes sociais, reveja os nossos vídeos, comente, envie sugestões, participe. Eu sou Marina Machado e até a próxima.